Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 10. Estou me esforçando aí com essa. Vamos ler do verso 1 em diante, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Para onde ele estava? Prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 13. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, a vida cristã pode ser resumida em 2 ações muito práticas. A primeira ação é receber a Cristo pela fé. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo e o recebo na minha vida como o estilo de vida que vai me conduzir a partir daquele momento. A segunda ação é me tornar uma testemunha de Cristo nessa terra, através da vida que eu levo e também através daquilo que eu proclamo com a minha boca, através da pregação. Ou seja, eu recebo a Cristo pela fé e começo a testemunhar sobre Cristo, através de uma vida de obediência, de dependência e de evangelização. E o nosso objetivo como igreja, como cristãos, é alcançar o máximo de pessoas possível no mundo, com a mensagem da cruz, com o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa missão como igreja. A grande questão, queridos, é que, apesar disso ser muito claro para todos nós, a maior parte dos cristãos parou na primeira ação, porque recebeu a Cristo pela fé, desfruta da alegria da salvação, até serve em algumas áreas da igreja, o que é importante, mas não está exercendo a grande comissão, a grande missão que Jesus deixou à igreja, que é testemunhar de Cristo, fazer discípulos de Jesus. A verdade é que, para alguns cristãos, a evangelização não é uma prioridade, é uma tarefa para outras pessoas, é uma tarefa para o líder de célula, para o pastor, para o evangelista da igreja. Esqueceram que, na verdade, essa missão é para todo cristão, não é para pessoas específicas.
E por isso, muitas vezes, não há uma intencionalidade na evangelização. Nós não agimos de forma intencional nessa direção. E o que é mais interessante é que Jesus já vivia essa realidade, porque nesse texto ele diz que a colheita, a seara é grande, ela está pronta, está madura, mas tem pouca gente disposta a colher. Tem pouca gente disposta a desfrutar dessa grande colheita, porque estão focados em outras coisas. Sabe, queridos, às vezes nós temos confundido a nossa missão como cristãos com o serviço em um ministério da igreja. E isso é apenas uma parte pequena, porque na verdade a nossa grande missão é sermos fazedores de discípulos. Você pode dizer fazedor de discípulos. É para isso que nós estamos aqui, algo muito maior. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos. O mesmo Jesus em Atos 1, quando está para ascender aos céus, ele diz para os seus discípulos, olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Para cantar domingo à noite? Poder para trabalhar na mídia da igreja? Não, poder para quê? Para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, há uma clareza. O poder que eu libero sobre vocês tem um propósito, tem um fim, e é que vocês saiam pelos lugares que vocês frequentam, com as pessoas que vocês convivem e anunciem o reino de Deus. Querido, se nós não estamos fazendo isso, nós estamos desperdiçando o poder que Deus liberou sobre as nossas vidas. Por isso, algumas perguntas iniciais são muito importantes. Primeiro, quantas pessoas você ganhou para Cristo nos últimos 3 anos? Uma outra pergunta, para quantas pessoas você falou claramente sobre o Evangelho de Jesus Cristo nos últimos 3 anos? Eu não estou falando quantas pessoas você convidou para a igreja, que é muito importante. Eu não estou falando quantas pessoas você convidou para a célula, que também é muito importante. Mas eu estou falando de quantas pessoas você parou, investiu um tempo da sua vida para apresentar o Evangelho de forma clara. Para dizer, cara, para um minutinho aqui, preciso falar com você. Existe uma vida além do que você está vivendo. Deus tem um projeto para a sua vida. Você tem um tempinho para eu te explicar? É uma pergunta que nós temos que responder. Uma outra pergunta, quem são as pessoas que estão no seu radar para ouvir sobre Cristo nesse mês de abril? Durante esse grande projeto que nós estamos realizando, nesse ano de 2024. Uma última pergunta, se você mantiver a sua postura cristã, a postura que você tem hoje, quantas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho em 2024? Quantas pessoas? A verdade é que a resposta a essas perguntas define o quanto você se importa de fato com a salvação das pessoas do seu convívio. O quanto você se importa com elas. Eu sei que existe sim uma dificuldade na vida dos cristãos quanto à evangelização. Mas eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui na atitude, porque nós estamos virando esse jogo, amém? Nós estamos virando esse jogo. E nós estamos levando essa igreja a entender que eu, você, nós somos ganhadores de almas, amém? Você pode dizer para o seu irmão do lado, você é um ganhador de almas. Pastor, cheguei hoje na igreja, sou nem crente. Já toma posse, irmão. Já toma posse. Fala assim, é para mim. Você é a resposta que todos estão procurando. Você é o avivalista da sua casa, da tua parentela, do teu grupo de amigos, da tua academia, do teu futebol, das tuas redes sociais. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus vai te usar para levar pessoas para o céu. Para isso. Para o propósito principal. E é isso que acontece nesse texto. Jesus dá o recado. No capítulo 9, ele envia 12. Aqueles 12 mais conhecidos, mais preparados, mas assim, mais preparados, entre aspas, né? Porque Jesus só ficou 3 anos exercendo o ministério. Os caras tinham acabado de se converter. O mais velho da fé ali tinha 1 ano e meio, 2 anos. Então, esses eram os mais experientes. Mas no capítulo 10, ele envia mais quantos? 72. Ele não pergunta assim, vem cá, vocês querem ir? Ele diz assim, vão. Vocês vão, porque a colheita é grande. Os frutos estão prontos para serem colhidos. E eu estou enviando vocês para preparar o caminho, para que eu chegue nesses corações, para que eu chegue nessas casas e nessas famílias. O que Jesus estava dizendo era, há um mover de conversão nesse lugar.
E por isso eu quero que você chegue para preparar o caminho, porque eu vou salvar muitas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, a mesma direção de Jesus em Lucas 10 é que ele dá para mim e para você hoje. Há um grande mover por vir sobre essa igreja. Mas isso vai acontecer se nós prepararmos o caminho. Por isso o tema dessa palavra é preparando o caminho. O que nós podemos aprender nesse texto? Primeiro, todo discípulo de Cristo é chamado a preparar o caminho para ele. Você pode ler comigo o verso 1? Olha o que o verso 1 diz aí. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2, adiante dele. E todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse, vão, porque daqui a pouco eu vou. Preparem o caminho, preparem o ambiente, preparem o cenário, porque todo discípulo de Cristo é chamado a preparar o caminho para ele. Jesus não faz uma pergunta, olha, o que vocês acham de ir? Porque na verdade, já estava muito claro que todo discípulo de Cristo é chamado a preparar o caminho. Não é algo que o discípulo de Cristo pensa se vai fazer ou não. Isso já é natural. Por isso que quando Jesus disse vão, eles foram, porque isso já estava muito claro. E é interessante que esse texto nos ensina também que o cristão não converte ninguém, mas prepara o caminho para que vidas se rendam a Cristo. Todo discípulo de Cristo é chamado para isso. Pastor, eu achei que isso era papel do evangelista, cada um tem um dom. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o evangelista é aquele que é agraciado por Deus para ter muito mais naturalidade e facilidade de ganhar pessoas para Cristo. Mas a missão de ganhar pessoas para Cristo é de todo cristão, não é do evangelista. O evangelista é aquele que prega e alcança multidões. Agora, o cristão que não é um evangelista, talvez ele não alcance multidões, mas pessoas que Deus designou para ele alcançar, ele vai alcançar. Quem está entendendo, gente? Então isso tem que estar claro para a gente. E o Senhor sempre via a igreja antes dele chegar. Inclusive, preparativo é a palavra grega etoimazo, que se refere a pessoas enviadas antes dos reis passarem. Sabe para quê? Para nivelar as estradas, para tornar as estradas transitáveis, para que o rei possa chegar numa estrada perfeitamente transitável e cumprir a sua missão. O que Jesus estava dizendo é muito simples. Eu quero que vocês cheguem nessas casas para preparar os corações, para que eles estejam nivelados e transitáveis, para que a minha glória possa chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te enviando para tornar o coração dos seus amigos e familiares transitáveis, para que o evangelho possa chegar, possa transformar e possa libertar aquela vida. Esse é o propósito, preparando o caminho. Você é o nivelador das estradas dos corações dos seus amigos e familiares. É você, querido. Não é ninguém mais não. Inclusive em Isaías 40, verso 3 a 5, nós lemos: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas verão, pois é o Senhor quem fala. O profeta está dizendo, prepara o caminho, organiza, faz o seu papel, anuncia o reino, porque eu vou chegar, eu chegarei. Deus não está esperando um tempo de conversões no nosso meio, Ele está esperando o cumprimento da tarefa. E quando a igreja cumprir a tarefa, as conversões acontecerão. É o que nós estamos entendendo com esse texto. Quando você preparar o caminho, Deus vai chegar. Pastor, como é que eu tenho certeza que isso vai acontecer? É simples, é sempre assim que acontece. É só você ler a palavra. O nosso papel é apresentar, é preparar o caminho. É isso que nós temos que fazer. Deus quer chegar na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares. Ele quer fazer isso, mas Ele está esperando você ir até eles, preparar o caminho. E quando você preparar, Jesus vai chegar na vida deles. Amém? Amém. Isso é tão importante, queridos, tão importante. Todo discípulo de Cristo é chamado a preparar o caminho para Ele. Quem prepara o caminho da conversão dos amigos é você. Não é Jesus que faz isso, não é o líder de célula, não é o pastor. Se você não pregar a eles, talvez ninguém nunca pregue.
Ou talvez até outras pessoas preguem, mas através da sua vida seria diferente, porque ele não está ouvindo o evangelho de um estranho, ele está ouvindo o evangelho de alguém que ele conhece, de alguém que ele vê Cristo na vida. Ele só não entende muito bem como é que isso funciona. Ou talvez ele tenha uma visão errada, uma visão equivocada. O normal do cristão é ir e não ficar. O cristão vive em movimento para cumprir os propósitos de Deus na terra. Nós não vivemos fazendo o que queremos, mas o que Deus sinaliza para a nossa vida. É por isso que eu posso dizer que o cristão que não ganha pessoas para Cristo está vivendo um cristianismo atrofiado, limitado. Não está vivendo na essência que pode viver. Sabe por quê? Porque a ordem é clara de Jesus, portanto, vão. Inclusive, alguns grandes homens de Deus falam sobre isso. Spurgeon afirma que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Billy Graham afirma que evangelizar não é uma opção para o cristão, é uma obrigação que decorre do próprio amor de Deus por nós. John MacArthur diz que não podemos ser obedientes ao mandamento de Cristo de amar uns aos outros sem compartilhar as boas novas com eles. Você quer dar uma prova de amor para alguém? Fale de Jesus para ele. Porque você pode dar um carro para ele, e ele pode ir com um carro para o inferno. Mas você pode não dar um carro, você pode falar de Jesus. Ele talvez não fique com um carro, mas a salvação ele vai ter. E a gente presenteia tantas pessoas, que tal presentear com o maior presente que nós já recebemos, que é a salvação? Você está entendendo, queridos? Isso é tão importante. Hudson Taylor diz que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, se é uma ordem, um mandamento, uma grande comissão, e nós não estamos obedecendo, assim como eu falei domingo passado aqui na Páscoa, pecado é o quê? Transgredir a vontade de Deus. E por que nós somos tão severos quando condenamos a imoralidade sexual, quando condenamos a fraude financeira, a mentira, a deslealdade, mas quando falamos de um crente que não evangeliza, nós não pesamos do mesmo jeito? Estamos descumprindo uma ordem de Jesus. E nós precisamos hoje nos arrepender se não estamos fazendo isso. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Segundo, eu aprendo nesse texto que o pré-requisito para preparar o caminho é ser um discípulo de Cristo. Quem aqui é um discípulo de Cristo? Então você já cumpriu o pré-requisito, irmão. Já está tudo certo. No capítulo 9, ele envia 12, que são assim, um pouquinho mais experientes, assim, tinham 6 meses a mais de fé, né? Mas no capítulo 10, ele envia 72 novos convertidos. A grande questão não é se você domina toda a teologia bíblica, porque eu também não domino, e ninguém domina. A grande questão é se você entendeu a mensagem, se você entendeu o evangelho, e se você pode compartilhar o que você já entendeu com alguém que você ama. Eram novos convertidos. E isso é tão interessante, porque todos estavam ainda aprendendo. E a gente pensa assim que o novo convertido não pode fazer muita coisa, mas sabe qual foi a direção de Jesus para os novos convertidos? Aqui, aceitou Jesus domingo, batizou? Batizei. Então é o seguinte, você escolhe mais um aí, e vocês vão sair até as casas. Lá vocês vão curar enfermo, expulsar demônio, vocês vão apresentar o evangelho. Aqui, vocês vão depender de mim. E outra coisa, vocês são como ovelha no meio de lobo, já se prepara para a pressão. Novo convertido, irmão. Mas a gente fala assim, você vai fazer um curso de 2 anos, depois eu vou te enviar para uma pós-graduação de mais 2 anos, e aí depois que você dominar tudo, que na verdade tu não vai estar dominando nada, em 4 anos, aí você fala de Jesus. Jesus volta e você não leva ninguém para o céu com você. Isso é tão sério. Mas Jesus diz, vá até eles, anuncie o reino de Deus. Querido, não importa o seu tempo de igreja, não importa o seu momento de vida, e muito menos importa quais são seus dons e talentos, se você tem boa oratória ou não, não é isso, porque o pré-requisito é ser discípulo de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque de repente, quando a gente fala dessa campanha Amigos de Fé, você pensa assim, pastor, mas eu cheguei tem pouco tempo, eu não entendo muito disso. Eu assim, como é que eu vou falar? Eu estou aprendendo. Irmão, esse livreto aqui, básico, deixa eu te falar, uma criança de 10 anos faz o Amigos de Fé se quiser, e pode fazer, tá? Inclusive uma criança batizou um amiguinho na última campanha Amigos de Fé, foi o Lucas, né? Foi, né? Foi isso mesmo, olha lá. Foram 2 amigos? Ele batizou 2? Nós temos um Billy Graham aqui, nem sabia. Que isso? 2?
Irmão, ele tinha quantos anos quando batizou, Patrícia? Tinha 9 anos. 9 anos. Batizou 2 amiguinhos. Irmão, o que é isso? Meu Deus. Simples. É um estudo simples. Não é tão complicado. Pouco conhecimento teológico não é impeditivo para a pregação. Você não precisa se preocupar com isso. Na verdade, querido, você só não prega nessas semanas se você não quiser, porque Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para isso. E você precisa acreditar nisso. Agora, se você tem mais dificuldade, leva mais um. Jesus mandou de 2 em 2, né? Fala aqui, poxa, eu tenho dificuldade, eu estou meio retraído, você pode ir comigo? Pronto, vocês vão de 2, não tem problema nenhum. Vão de 2 em 2 e vai anunciando o amor de Jesus. Pede ajuda, pede ajuda. Você pode ir com mais alguém. Agora, o pré-requisito é ser discípulo de Cristo, irmão. Discípulo de Cristo não é quem vem à igreja. Discípulo de Cristo não é quem vai na célula. Discípulo de Cristo é quem tem compromisso com Ele, amém? Lá em Éfeso, quando Paulo estava provocando o avivamento daquele lugar, tiveram uns filhos ali de um cara que viram ele fazendo, aí viram um cara endemoniado, foram nele e falaram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Aí o demônio falou assim: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês eu não conheço não. Voou em cima deles, deu uma coça nele, que vergonha que passaram, irmão. Então, é discípulo de Cristo, ok? Discípulo de Cristo, que tem o Espírito Santo, que está vivendo com o Senhor. E você pode ir em frente e o Senhor será contigo. Pastor, eu não me batizei ainda, mas eu quero levar amigos. Então você vai com mais alguém que é membro dessa igreja. Você fala, ó, eu estou levando ele para batizar junto comigo, que eu ainda estou começando. Ok, você vai com um crente dessa igreja, ele vai te ajudar nessa campanha. Amém? Amém. Terceiro, eu aprendo nesse texto que a colheita é grande, está pronta, e o que falta são trabalhadores. Olha o verso 2. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É tão importante ler isso aqui, porque quando se fala de evangelização, algumas pessoas pensam que a conversão de uma pessoa é um bicho de 7 cabeças, que vai ser difícil demais, que vai ser complicado demais, que talvez ninguém aceite o teu convite para passar 20 minutos por 4 semanas ouvindo algo de Deus. Talvez você ouça isso tudo que está acontecendo e você pense assim, e você não acredite nisso. Só que você não vê Jesus dizendo que o plantio era difícil. Ele diz que a colheita é grande e está pronta. Só está faltando gente para colher os frutos. Só está faltando gente para colher. Tem muita gente que já está pronta para se entregar para o Evangelho, mas está faltando alguém para preparar o caminho. Jesus não fala de preparo difícil. Ele está esperando pessoas se levantarem para ir até outras pessoas e dizer: isso que você tanto está procurando, eu tenho para te oferecer. Eu tenho para te oferecer. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas o campo já está maduro. Querido, as pessoas estão desesperadas por Jesus. Elas só não sabem disso. Elas estão procurando Jesus em tudo que é lugar. Nos relacionamentos, no dinheiro, nas redes sociais, no trabalho, em tanta coisa. Estão desesperadas. Elas precisam de alguém para apontar o caminho. E esse alguém é você, é você. O que eu quero dizer é que tem fruto que já está tão maduro, que já está quase apodrecendo, irmão. Só falta alguém para colher. Presta atenção nisso aqui. Tem pessoas no seu campo de influência que estão prontas para se batizar dia 11. Mas isso só vai acontecer se você for até essa pessoa e apresentar a ela um caminho para que isso aconteça. Alguém está entendendo aí, gente? Isso é tão importante. Inclusive, eu preciso dizer, para de dizer que é difícil demais. Para de falar que é impossível essa pessoa que você conhece se converter. Tem um monte de gente que era impossível aqui. Tem um monte de ex-beberrão, ex-mentiroso, ex-orgulhoso. Um monte de coisa aí. Até ex-flamenguista tem aqui. Aí, ó. Que mover do Senhor. Libertação plena, né, do pecado. Querido, de tudo. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Todo mundo é. Tem alguma coisa que você fazia que te tirava do caminho do Senhor. E aqui você foi aprendendo a ajustar a sua vida. Mas a direção de Jesus é: peçam ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Então eu vou orar agora. Eu vou seguir a direção dele. Se você puder orar comigo também,
puder fechar os seus olhos e orar comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, nós precisamos de mais trabalhadores para a sua colheita. Seguindo a tua direção, nós rogamos para que nesse lugar o Senhor envie mais trabalhadores para essa grande colheita. Em nome de Jesus. Amém. Quarto, eu leio nesse texto uma outra direção. Confie na proteção de Deus em meio a um cenário hostil. O verso 3 não é muito animador não, tá? Ele diz assim: vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Aqui, vai ser fácil não. Tá bom? E assim, não é novidade que você está no meio de lobos. Você vive isso na sua carreira, vive isso no seu casamento, vive isso no processo de criação do seu filho. Você vive isso, não é novidade. Nós já estamos entre lobos o tempo inteiro. Mas Jesus diz que nós estamos sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. O que ele está dizendo é que a obra de Deus é sublime, mas não é fácil, porque nós temos que cumpri-la em um cenário hostil. Eu sei que é assustador. Os discípulos pregariam em um cenário complexo, as tensões já estavam avolumadas, já queriam matar Jesus há muito tempo, a coisa já estava feia, e ele estava dizendo: olha, vocês vão para um cenário hostil, não vai ser fácil, haverá resistência, haverá perseguição, haverão críticas injustas, haverá rejeição, haverão dificuldades e ataques, porque não é tão fácil. Querido, é claro que o diabo não está feliz com essa pregação. É claro que ele quer que você pense que essa pregação não é para você. É claro que ele quer que você fique no sono, que você vá para o celular, que você se distrai, que você pensa: não é para mim. E que você não foque naquilo que Deus está te chamando a viver. É claro que ele quer te impedir de dizer: tá bom, eu vou atrás dos meus amigos de fé. É claro que ele quer. A sua carne não quer viver isso. É natural. O lobo vem e ele vem para matar. O diabo não está feliz, ele sabe que quando você chega até alguém com o evangelho, o domínio que ele tem sobre aquela pessoa começa a ser perdido. E isso já está acontecendo. Foi tão especial as últimas semanas aqui, porque tem gente que já começou a campanha há muito tempo. Aí eu saio do culto e falo: pastor, aqui meu amigo de fé, nem comecei amigo de fé ainda, ele veio aqui e já se converteu, pastor. Olha que benção, já vai para minha célula. Eu falo: glória a Deus. É isso, está acontecendo, é natural. Então, querido, haverá sim oposição. O diabo vai tentar te impedir de acreditar no que está sendo liberado, que você não terá êxito, que você não vai viver o que pode viver. Talvez ele provoque algumas dificuldades em áreas específicas da sua vida. É natural, mas a direção de Jesus é de confiar na proteção dele em meio a um cenário hostil. Porque da mesma forma que ele diz no verso 3 que estaremos indo como ovelhas no meio de lobos, sabe o que ele diz no verso 19? Olha o que ele diz: dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Você pode virar para o teu irmão e ler esse versículo para ele? Queria que você fizesse isso agora. Você pode fazer isso? Dei a você autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nada lhes causará dano. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há proteção de Deus sobre quem cumpre a sua missão, sobre quem vive em obediência. E talvez nós lêssemos esse texto e pudéssemos dizer assim: por que não envia a gente como um leão no meio de lobo, né? Envia nós como leões no meio dos lobos. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque quando ele diz que está nos enviando como ovelhas no meio de lobos, ele está nos garantindo que ele é o nosso pastor. Ele vai cuidar de nós. Ele vai proteger cada um de nós. Ele vai nos garantir. Deus irá nos proteger em nome de Jesus. Mas em quinto lugar, eu olho para esse texto e aprendo mais um princípio. A confiança na provisão de Deus nos ajuda a manter o foco na obra de Deus. Irmãos, isso aqui para a mulher é mais forte, porque ele diz: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Misericórdia!
Como é que eu não vou levar? E não saúdem ninguém pelo caminho. Nossa, Jesus está falando para ser mal educado ainda. Misericórdia. Acho que Jesus enlouqueceu nesse texto. O que aconteceu com ele? Primeiro ele diz, olha, estou enviando como ovelha no meio de lobo. E agora, não leva bolsa, não leva dinheiro, não leva sandália, não leva roupa extra, não leva nada. Não leva nada. É Jesus dizendo, e não cumprimentem ninguém. Posso resumir de forma prática o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, não se preocupem prioritariamente com a provisão e nem com agendas paralelas e secundárias. Foque em cumprir a obra de Deus. Posso resumir com uma expressão? O Deus do envio também é o Deus da provisão. Se Ele te envia, Ele também garante a tua provisão. Ele cuida de você. O Deus que ordena o envio também é o Deus que garante a provisão. E eu falo isso, irmão, porque de repente você está ouvindo isso e já está pensando, pastor, mas esse é o mês que eu mais tenho trabalho na minha empresa. Eu tenho um monte de prova na faculdade, na escola. Eu estou com os problemas lá em casa com meu filho, umas situações financeiras. Pastor, como é que eu vou fazer, pastor? Não vai dar não. E você está preocupado com aquilo que é papel de Deus te dar a provisão. Ao invés de se preocupar em obedecer o que Ele está direcionando. E viver e crer. Eu acho tão interessante os testemunhos que nós temos aqui. Por exemplo, eu fui essa semana lá para o Rio com alguns irmãos da igreja. Mazuque, Briano, Whindersson, Tiago. Esqueci alguém? Não, a Rafa já é uma só carne, já vai junto. Onde eu vou, vai todo mundo. Vai todo mundo, né? É assim. Chegamos lá. Tinha empresário, tinha engenheiro, tinha pai, todo mundo é pai, tem um monte de filho, né? Todo mundo com um monte de demanda em casa. Quando eu convidei para ir, falaram assim, como é que eu vou fazer para ficar? Não são 3 dias, né? Foram 5, porque tem a viagem, né? Olha o tempo aí. Aí nós sentamos no final para conversar. E a fala foi unânime. Pastor, enquanto eu estava aqui, toda a demanda que eu deixei em Vitória fluiu de forma sobrenatural. Deus foi cuidando. Ele levantou pessoas no meu negócio que eu nem sabia que tinha esse potencial. Sabe, Deus foi abrindo caminhos, fui fechando oportunidades, as coisas foram acontecendo. Aí eu falei assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, mas não fico surpreso, porque vocês cumpriram princípios. E quem cumpre princípios, acessa as promessas. A Bíblia diz que quem cuida das coisas de Deus, tem um cuidado dele nas suas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quem garante isso é Deus. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Sabe por que algumas coisas você não alcançou na sua vida? Porque você está focando nas demais coisas, ao invés de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus está dizendo, eu não vou abrir essa porta, porque se eu abrir essa porta, sem teu coração estar no lugar certo, eu perco você. Então a única forma de eu ter você perto de mim, é manter essa porta fechada, para que o teu coração seja transformado ao ponto de você crer na minha provisão, de você crer que vale a pena acreditar na minha palavra, que vale a pena você fazer a minha vontade, e eu vou cuidar de tudo aquilo que você precisa. É Deus que fala isso conosco, é um princípio da palavra. Você precisa aprender a depender do provedor e não da provisão. Você precisa aprender a depender do provedor e não da provisão. Irmão, ninguém abre célula porque a conta bate e não fecha não, irmão. A gente abre célula porque entrega a conta para Deus. Fala, Deus, nem sei como é que eu vou cuidar de gente. A conta não fecha, mas o Senhor disse que vai cuidar. E pensa se tem alguém arrependido por liderar a célula e cuidar de gente aqui. Pelo contrário, então é multiplicando as células, levantando mais líderes, abrindo mais casas, batizando pessoas e a vida avançando porque Deus cuida da gente, irmão. É assim que Ele faz, é assim que Ele faz. A verdade é que nós precisamos ter o foco no que é o principal. Inclusive Jesus diz assim, nem saúdem as pessoas pelo caminho. Pastor, é para ser mal educado? Não, irmão. É porque naquela época o cumprimento era um protocolo mais demorado. Então ele disse assim, não perde tempo demais com isso não, foca na obra. Não é pecado cumprimentar as pessoas, não. Assim como não é pecado trabalhar, estudar, viajar, curtir a sua vida, não é pecado não. O problema é quando isso tira o nosso foco do principal. Pastor, o que é o principal? A salvação das pessoas é urgente. Muitas pessoas da nossa cidade, se morrerem hoje, vão para o inferno. E já estão vivendo no inferno.
Porque a vida sem Jesus é um inferno, irmão. A vida sem o Emanuel, o Deus conosco, sem o Consolador, o Espírito Santo, sem o Deus da sabedoria que nos orienta em cada situação, sem a paz que excede todo entendimento. A gente está enfrentando um monte de luta, mas a gente tem paz, a gente dorme, porque a gente sabe que Deus está no controle até no meio dessa luta. Irmão, como viver sem essa paz, sem essa presença? A obra é urgente, não dá para esperar ano que vem ou um momento melhor da sua vida. As pessoas precisam do Evangelho hoje, é hoje que elas precisam, é urgente. E algumas pessoas talvez não evangelizem porque não entendam a urgência do avanço do reino de Deus. É um fato. Você pode até desfrutar do Evangelho, mas não é só para isso que Jesus morreu por você na cruz. Ele te chamou a levar o Evangelho a outras pessoas, a preparar o caminho. Tome cuidado para você não se distrair com tanta coisa na sua vida e perder o foco daquilo que é o principal. A obra é urgente. Eu falo isso, irmão, porque enquanto eu prego, tem gente aqui que já decidiu no coração que não vai se engajar nessa campanha. De repente você é até líder de célula e está pensando isso. Até hoje você não falou disso na sua célula. Até hoje sua célula não tem amigo de fé. Porque por algum motivo você não se engajou. E assim, você é livre, querido. Mas eu tenho certeza que quem crê, verá a glória de Deus. Vai viver um mover de conversões, de manifestação do poder de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que algumas pessoas receberão o Evangelho e outras o rejeitarão. Vamos ler do verso 8 ao verso 11, depois o verso 16. Olha o que ele diz. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus não é sobre cura apenas, sobre salvação, mas também tem cura, amém? Vai ter gente que você vai encontrar que está doente, você vai orar e vai ser curado. Você não crê nisso não? Amém? Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. O reino de Deus está próximo. Ele não está dizendo para você falar isso assim, diretamente não, tá? Aqui, quis pregar para você não quis, vai para o inferno, miserável. Não é isso não. Mas ele está dizendo que é isso que está acontecendo. Ele está rejeitando a mensagem. Ele está rejeitando a mensagem. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa não rejeita você. Ela rejeita a mensagem que você carrega. E se rejeita a mensagem que você carrega, está rejeitando aquele que te enviou. Está dizendo: Deus, eu não quero. Eu não quero a salvação. Eu não quero o perdão dos meus pecados. Eu não quero a vida eterna com Jesus. Eu não ligo para isso. Eu quero viver para mim. É uma decisão. Deus não obriga ninguém. O que eu quero dizer é que nós não administramos o resultado da pregação. O nosso papel é pregar. O papel do Espírito Santo é convencer. E o papel do ouvinte é decidir. Eu quero ou não quero Jesus. Você que está aqui e não está com a sua vida alinhada com Deus, você está ouvindo tudo que está acontecendo nesse culto e você tem a oportunidade de decidir: eu quero Deus no centro da minha vida ou não. É uma escolha. É uma escolha que você pode fazer. O nosso papel é pregar. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que nós não fracassamos quando alguém rejeita o evangelho que pregamos. O nosso fracasso é quando deixamos de pregar, por qualquer motivo que seja. Porque estamos focados em outras coisas, porque isso não é uma prioridade para nós, porque eu tenho que resolver o problema da minha empresa, o problema do meu filho, o problema da minha saúde. E você já percebeu que não muda? Toda hora tem um problema para resolver? É assim, é a vida. E se o problema é motivo para não cumprir a minha missão, então eu não entendi o que eu preciso viver. Quem está entendendo, gente? Jesus é direto. Pastor, inclusive ele diz assim, o fato das pessoas rejeitarem é acúmulo de juízo sobre a cabeça delas. Ele diz: eu mandei enxofre, fogo de enxofre sobre Sodoma e Gomorra, mas o rigor para quem rejeita o evangelho hoje vai ser maior ainda. Jesus é pesado, e o nosso papel é avisar, o reino de Deus está próximo. E não é porque a Baby do Brasil falou no carnaval não, irmão, é porque a Bíblia já fala há muito tempo. Há muito tempo, está próximo. O inferno e o céu são reais.
O mundo espiritual não é invenção de líder religioso, não é conversinha para convencer as pessoas a ficarem na igreja, é uma verdade. Na verdade, o mundo espiritual é que é o mundo real, o mundo físico é apenas um resultado do mundo espiritual, mas o que muda a nossa vida são as decisões espirituais. Nós precisamos dizer, não vai terminar bem para todo mundo não, vai terminar bem, vai terminar vencedor quem tem Jesus como centro da sua vida. Nós não podemos negociar isso. Haverá juízo, haverá sentença, haverá condenação e haverá salvação, e nós precisamos ser diretos. No verso 16 ele diz, quem dá ouvidos a vocês, dá ouvido a mim, quem rejeita vocês, me rejeita, e quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Não se sinta diminuído se você procurar alguém para compartilhar a palavra e essa pessoa não receber. Você quis preparar o caminho, ela que não quis andar por ele. Mas isso vai acontecer bem pouquinho, tá? Porque eu creio de fato que os corações já estão se abrindo, amém? Para a pregação do Evangelho. Nós precisamos crer nisso e declarar isso. E orar por isso em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a maior alegria da vida é saber que temos nossos nomes escritos no céu. Olha os versos 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Aleluia! Querido, os discípulos foram e voltaram. E quando eles voltaram, você não os vê lamentando por quem não recebeu o Evangelho. Você não os vê chorando porque eles disseram assim, olha, eu não vou pregar agora não, porque eu tenho umas coisas para resolver na minha vida. E aí no meio daquela resolução de coisas da vida dele, a pessoa para quem ele ia pregar morreu. E ela morreu sem Jesus. Você não vê ele voltando chorando, meu Deus, eu devia ter chegado lá, eu cheguei atrasado. O que você vê são eles chegando alegres, o novo convertido dizendo, fui lá, tinha uns demônios lá, eu falei, saiu na hora, Jesus. Que isso? É isso mesmo. O outro lá estava enfermo, eu disse, está curado dessa enxaqueca que te acompanha por 15 anos, em nome de Jesus. A enxaqueca foi embora, e o principal, Jesus, nós dissemos assim, nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus, nós representamos Jesus, Ele está chegando, vocês querem Ele? Nós queremos. Eles disseram, tem um mover acontecendo, Jesus, nós estamos tão alegres, nós estamos felizes demais. Querido, a alegria deles era porque o que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu, e tudo que Jesus diz que vai acontecer, acontece. Ele está dizendo que muitas vidas se renderão no seu campo de influência, e para isso você só precisa ir e fazer a sua parte, e dar o seu passo de fé, e pregar o Evangelho. Mas aí Jesus diz assim, já vi Satanás feliz da vida porque fez umas coisas aí. Ele não era Satanás ainda não, ele era um anjo de luz, e ele achou que era sobre ele. Ele foi tomado de orgulho, e por isso eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu. Então, toma cuidado para vocês não acharem que vocês são os melhores cristãos do mundo porque estão ganhando gente para Jesus. Toma cuidado para vocês não acharem que vocês são a melhor igreja porque batizaram um monte de gente. Não. Toma cuidado, não quero que vocês caiam não. Não se alegrem porque isso está acontecendo apenas, mas se alegrem porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Nos céus, nos céus. Deixa eu te perguntar, o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza de que se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza disso? Você pode ter essa certeza hoje. Você pode fazer uma oração e dizer, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero, Senhor, eu quero. Essa é a minha decisão hoje. Você pode fazer isso hoje, você vai ter essa oportunidade. Mas antes, eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé. E eu queria que você lesse Isaías 61, de 1 a 3 junto comigo. Você vai ler junto comigo Isaías 61. Você não vai ler como um religioso, você vai ler como alguém que acredita que o que o profeta disse há milhares de anos atrás é uma realidade sobre a sua vida. Amém? Você pode ler junto comigo? Vamos lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Aleluia, aleluia. E dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa: não é que o Espírito Santo vai te ungir, o Espírito soberano já te ungiu. Há uma unção sobre você, há uma unção dos céus sobre você, te dando autoridade, te dando visão, te dando sensibilidade, te dando percepção. Ele já está colocando na sua boca as palavras que você vai pronunciar, as pessoas que você vai alcançar. Ele já está entregando para você o coração das pessoas para quem você vai mandar uma mensagem nessa semana. Ele já está te enchendo e te dando clareza. O Espírito do Senhor te ungiu. Você pode dizer: o Espírito do Senhor me ungiu. Irmão, você não é um crente atrofiado, não. Você é um ungido do Senhor. Você é uma ungida do Senhor. Por isso, antes da gente orar, você vai pegar o seu celular aí. Vai pegar seu celular aí. Você vai abrir seu WhatsApp agora. Vai abrir seu WhatsApp agora. Você vai mandar uma mensagem para esses 3 amigos agora. Pastor, pensei em 5. Você vai mandar para 5. Não é para olhar Instagram. Não é para responder o WhatsApp. Você vai colocar o nome dos seus amigos sem Jesus. Você vai mandar uma mensagem assim. Você vai dizer assim: aqui, você tem 20 minutos da sua semana para eu compartilhar algo de Deus com você e orar com você? É isso que você vai dizer para essa pessoa. Agora, tá bom? Você vai mandar essa mensagem para essa pessoa. Eu queria que todo mundo tivesse com o celular aí, irmão, para mandar essa mensagem aí. Ok? Vai mandar agora. 3 pessoas. 3 pessoas pelo menos. 20 minutos.